Meus amigos, depois que foi exposto um dos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade, né? E olha só que coincidência, na gestão petista, talvez maior do que o Mensalão e o Petrolão, o ministro Carlos Lupe, ou ex-ministro Carlos Lupe, que chefiava a pasta que cuidava do INSS, né? O maior roubo aí a velhinhos aposentados. Depois que tudo isso foi exposto, o Carlos Lupe, ele foi chutado de lá, né? Um testa de ferro, né? Ô, companheiro, segura as pontas aí, até descobrirem nosso esquema. Quando descobrirem nosso esquema, aí não vai ter jeito, né? O Carlos Lupe sabia demais, o Lula tinha que manter ele até realmente a coisa ficar insustentável. Esse ponto chegou e ele teve que ser chutado de lá. E aí, o Lula substituiu o Carlos Lupe por outro poste lá, né? Como se fosse o Haddad. Pois bem, apenas uma figura decorativa. Essa figura decorativa, esqueci o nome dele aqui, deixa eu ver, é Volney Queiroz. Nem sei se é assim que se pronuncia, né? Se não for, não tem problema. A questão é que ele foi lá no Senado e ele teve a cara de pau, cara, vejam só, de tentar inverter o negócio. Jogou para cima de Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro, querendo dizer, né, que essa gente adora colocar a culpa em Bolsonaro. O Lula nunca sabe de nada, nada é do Lula, é de um amigo dele, nunca é culpa do Lula, né? Durante o governo Bolsonaro foram 4 anos de exclusiva culpa de Bolsonaro por tudo. Alguém se afogou lá no Japão, sei lá, culpa do Bolsonaro. Teve um tsunami lá na Ásia, culpa do Bolsonaro. Cara, é impressionante. Agora, nada é culpa do Lula, né? E aí o cidadão que substituiu o Carlos Lupe lá no INSS, né, no esquemão lá, ele quis dizer que Sérgio Moro ele foi omisso. Bom, vocês sabem o que eu penso sobre Sérgio Moro enquanto político, tá? Enquanto político, pra mim, é um zero à esquerda, foi um traidor, né? Enquanto pessoa, enquanto ex-juiz, eu não tenho o que falar. O cara realmente foi um herói, tem uma vida pregressa, sempre é um símbolo, né, contra a corrupção. Agora, como político, deixou a desejar. Mas ele realmente agora me representou. Não sei se é vocês, coloquem aí nos comentários. Olha só isso aqui, né? Deu gosto de ver realmente ele tomando uma invertida épica do Carlos Lupe. Prestem atenção, aliás, do Carlos Lupe não, né? O que substituiu o Carlos Lupe tomando uma invertida épica de Sérgio Moro. Olha só. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Alguém se omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência senhor como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer Excelência nada, era não. a pessoa de confiança de Carlos Lupe. Que esse depoimento foi em setembro de 2020. Sequer eu estava no governo mais. Agora, se eu tivesse recebido, como Vossa Excelência recebeu, em junho de 2023, a notícia que haviam essas fraudes, eu teria tomado providências imediatas. Vossa Excelência quis aqui me acusar de omissão. 15 Quem se segundos. omitiu, como secretário executivo da Previdência, durante os anos em que a fraude escalou, foi Vossa Excelência. Rapaz, podia ter ido dormir sem essa, hein? O Sérgio Moro, que eu sempre falei pra ele que ele tem um carisma de uma parede branca, né? Agora conseguiu realmente ser enfático, né? E dizer poucas e boas ali pro novo poste do Lula. Quer dizer, ele quis insinuar que o Moro tinha sido avisado e não fez nada, né? O Moro foi lá e esfregou na cara dele. Não fui avisado, na verdade... Quando você está falando dessa data aí, eu nem estava mais no governo, né? Saiu daquela maneira lamentável, atirando, dizendo que Bolsonaro tinha culpa de alguma coisa, depois ficou provado que não tinha, né? Mas essa não é a questão. A questão é que ele esfregou na cara do novo poste do Lula, né? Que está cuidando lá do INSS, que ele sim foi avisado em 2023 e ele não fez nada. Claro, né? Comparsas, né? Criminosos de volta à cena do crime vão fazer o quê, né? A ordem vem deles mesmo para fazer o esquema. Essa é a questão, né? Então, parabéns aí ao Sérgio Moro. Diz poucas e boas aí para esse novo poste, tá? Agora, enquanto tudo isso acontece, meus amigos, acho que vocês já viram, né? Comentei no vídeo de ontem que os Correios, lamentavelmente,
amargam mais um enorme prejuízo. Bilhões já em prejuízo. Foi só criminosos voltarem à cena do crime que os Correios, assim como outras empresas públicas, voltaram a ter prejuízo, né? Coincidentemente, no governo Bolsonaro, assim que ele assumiu, voltou a dar lucro. Aí entrou o PT de novo, voltou a dar prejuízo, né? Pois bem, prejuízos de bilhões. Agora o Correio tenta fomentar e prorrogar esse plano de demissão voluntária. Quer dizer, o Lula com essas taxas exorbitantes, né, as famosas taxas da Shopee, da AliExpress, da Shein, tiraram aí, digamos, boa parte das atribuições dos carteiros, né? E aí o pessoal ficou lá meio que sem ter o que fazer. Então, continuou com um número altíssimo de funcionários para pouca demanda. E aí, como é que faz para fechar essa conta? Não faz. Pois bem, meus amigos, prorrogação aí desse plano de demissão voluntária, suspensão de férias, diminuição de carga horária, redução de salários, né? Vão acabar aí com home office, que tem aí parte dos Correios também. Tudo isso porque criminosos voltaram à cena do crime e alguém achou que ia ser diferente. Enquanto tudo isso está rolando, olha o que nós temos. Presidente dos Correios ignora a crise e aumenta o próprio salário. Olha, cara, eu tô rindo aqui, mas é de nervoso. Mas eu só queria saber como é que tá essa galera que fez o L, que votou 13, que votou Lula. Como é que tá essa galera agora? Sabendo que vai ter salário reduzido, que vai ter férias suspensas, sabendo que pode parar no olho da rua daqui a alguns meses, sabendo que pode ficar sem aposentadoria, porque lá atrás o PT fez outro esquemão, quebrou o Postales e ele paga a conta disso até hoje. Eu queria saber como é que está essa pessoa vendo essa notícia aqui. Enquanto tudo isso acontece, o presidente dos Correios aumenta o próprio salário. Isso é um tapa na cara de vocês. Tomara que com tudo isso que esteja acontecendo, tomara que vocês acordem. Tomara que vocês façam a escolha correta o ano que vem. Vocês vão ter oportunidade. Sabe, não vote com o estômago. Lamentavelmente, maior parte do povo brasileiro acaba votando com o estômago. Seja porque ele está vazio, né? E aí, muita gente que o próprio PT deixou na miséria acaba votando no PT. Ou seja, porque ele não pensa realmente com o cérebro, ele pensa com o estômago, né? Ou com o fígado, como alguns dizem. De onde eu venho, a gente fala assim, né? Pensa com o estômago, quer dizer, com raiva, na emoção ali, né? Não pensa com a razão. Então, que as pessoas deixem de pensar com o estômago, seja em qualquer sentido que for, ou com o fígado, cara. É melhor ter alguém que fala palavrão na presidência do que ter alguém condenado por corrupção, que passou 580 dias na cadeia e que está quebrando o país deliberadamente. Quer dizer, eles não estão quebrando o país porque não sabem o que fazem. Muito pelo contrário, eles sabem exatamente o que estão fazendo. A intenção é exatamente essa, quebrar os Correios, quebrar todas as empresas públicas, endividar ainda mais o Estado brasileiro, porque não é o Brasil que fica endividado, somos eu e você. Somos nós que vamos pagar essa conta. E quanto mais ferrado está o povo, quanto menos investimento tem o país, investimento estrangeiro, menos emprego, menos movimentação na economia, pior fica e maior é a chance dessa gente continuar no poder. Tudo é um jogo de cartas marcadas, né? É um ciclo. E eles querem que esse ciclo se perpetue. Vamos quebrar. E ano que vem a gente tem a chance de mudar isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.